Olá pessoal, bem-vindos a uma nova aula. Bem, nessa aula eu quero continuar o assunto ali do Osíris, né? Em que eu passei ali a- eu contei ali, né, resumidamente a história do Osíris, né, a mitologia chamada mitologia do Osíris. Mas é sempre interessante, né? Nós sempre vamos olhar aquela filosofia no Osíris e sempre vamos ver mais coisas, né? Porque reforçando, né, que quando a gente olha para um princípio desse cosmos, aquilo que a gente está vendo está no princípio e é um princípio, você consegue ir desenrolando e desdobrando por todos os lados e em todos os níveis, em todas as escalas da realidade, não é? E aquilo se mantém verdadeiro. Então, olha só, eu estava pensando, né, sobre como que é essa história, né? Veja o que os egípcios já naquela época entenderam, né? E que hoje, com o conhecimento microbiológico e com o conhecimento do DNA, nós conseguimos enxergar ainda essa história do Osíris, não é? Ou o princípio do Osíris aí. Veja só. Então, rememorando, né? Você tem a, uma determinada ordem estabelecida, né? Uma pessoa manifestando aquela ordem, não é? Que é o rei Osíris. Ele é morto pelo deus Set, não é? Que é o caos relativo, não é? O caos relativo impera, certo? Quem estava no trono era aquela ordem. O caos vem e toma o trono, certo? Do Osíris, pica o Osíris em pedacinhos, é o caos, e o caos fica no trono, não é? Olha que coisa. E é assim mesmo. Depois vem quem? A partir vindo, nascido do Osíris, né? Se junta os Osíris, os pedaços do Osíris, sim. E a Ísis, né? A geradora, né? A mãe, né? A partir da matéria do Osíris, reconstituído, né? Mas não novamente em vida, porque ele já faleceu, certo? Ele não está mais manifestando, ele não está mais no trono, sim. A partir dele vem uma nova ordem, certo? Baseada no Osíris, sim? Da carne do Osíris, da alma do Osíris, da velha ordem, e vem novamente uma nova ordem, não é? Apesar de ser baseada na antiga, ela não é mais a antiga. Aquela velha ordem não vai mais voltar. É muito importante a gente enxergar isso. Ela não vai mais voltar. É uma nova ordem. É o Horus, certo? E o Horus, obviamente, ele vai lutar e vai tirar o Set do trono, certo? Que aí ele vai se estabelecer. Então a gente saiu de uma ordem, Osíris, não é? Vai para um caos relativo, era uma ordem relativa, obviamente, e era uma das infinitas formas de ordem, certo? Vem para um Set, um caos relativo, que está no trono, e depois volta para uma outra ordem, né? Mas uma nova ordem. Pode ser baseada na anterior, vai ser baseada na anterior, mas vai ser uma nova. Aquela velha ordem Osíris, ela já está fora, certo? Ela não volta mais a ocupar o trono. Ele está no trono dos mortos, no mundo dos mortos. Olha no DNA. O nosso DNA tem o DNA de quem? De todos os nossos antepassados. Todo o DNA dos nossos antepassados está de alguma forma no nosso DNA. Mas o nosso DNA não é exatamente o DNA deles. É um novo DNA. É uma nova ordem. E que nunca aconteceu. Você é único. Nós todos somos um Horus, cada um de nós é um Horus de um Osíris.
Olha que coisa incrível. Então, assim, de novo, né? Novamente, o que nós vemos é o princípio que os egípcios já tinham enxergado que continua aí. Ah, mas os egípcios sabiam do DNA? Provavelmente não, pelo que nós sabemos, não. Mas eles enxergavam, eles buscavam e se esforçavam para enxergar os princípios do universo. E quando você enxerga os princípios do universo, quando nós estamos, eu falo aqui, reforço para vocês, quando a gente fala de princípios, é de tal modo que você vai ver ele ocorrendo em todas as escalas do cosmos. Na escala microscópica, na subatômica, na microbiológica, na biológica, nessa escala que nós estamos vivendo, nas escalas dos fenômenos da natureza e nas escalas astronômicas. Hã? Você vai ver por tudo, tá? Porque é um princípio que permeia todo o universo. E era isto que os egípcios estavam buscando. Isto é ler os hieroglifos da realidade, o qual eu falo para vocês, tá? Então, isto é importante de se enxergar, tá ok? E é este exercício, é este aprendizado que nós estamos aqui colocando em prática, tá? Aprender a ler a realidade. Então, os egípcios, eles não iriam enxergar, eles não iriam procurar enxergar as descobertas científicas como nós fazemos hoje, não é? E os esforços científicos como um fim em si mesmo. Nunca. Isso é um meio. Mas o que eles querem com isso? O que eles gostariam se fosse hoje? Não é? E que é uma coisa para nós colocarmos em prática. É para nós enxergarmos esses princípios. Quais são os princípios? O que é que nós tiramos disso? Então, o esforço filosófico, ele é o fim, no fim das contas, tá? E essas descobertas, usando a matemática, os instrumentos, elas são um meio para enxergar e entender o que Deus, o Criador do universo, no qual nós estamos dentro, né? O que ele está dizendo, o que ele está mostrando, o que ele quer falar. Sim, é essa forma, porque quando ele fala, a palavra se manifesta. Tá? Então você veja que como que é interessante isso, né? A forma como eles fazem. E agora eu vou buscar aqui uma imagem que eu não tenho, mas eu vou buscar e vou mostrar para vocês que é assim, para resumir. Nos chamados nos livros dos mortos, né? Nós chamamos modernamente livro dos mortos. Mas eles diziam que era o livro do seguindo em frente pela vida, ou seguindo em frente pelo dia, ou simplesmente seguindo em frente, né? Em que eles colocavam esses livros nos caixões, né? Ali nos sepultamentos. E ali mostra a imagem da múmia deitada e em cima da múmia um pássaro com a cabeça, mas a cabeça não é de um pássaro, a cabeça é a cabeça do falecido. Aquilo ali é a história, certo? É a história do Osíris e do Horus. Então a múmia é quem? A múmia é o Osíris. É o Osíris de quem? O Osíris do falecido, certo? E o Horus? O Horus é o falecido que vai renascer no mundo dos mortos, mas não como aquele que faleceu. Aquele que faleceu, faleceu. Aquela ordem acabou. Agora é uma nova ordem. É um Horus, certo? Ou seja, você vai tomar uma outra forma na vida após a morte. Era a visão deles. É bem interessante, eu vou chegar um momento a ler, né? O livro dos mortos, e vou pegar o mais antigo, né, que a gente tem, que é o do rei Unas, né? De que dinastia que ele era, hein? No máximo da quinta dinastia, foi bem antiga. Uma das primeiras dinastias. E aí você observa que ali a visão deles é a seguinte, uma visão bastante interessante. A visão dele é que nós, no mundo dos mortos, vamos tomar diferentes formas pela eternidade da vida após a morte.
E faz sentido porque por que que nós vamos viver eternamente na forma humana? Se você olhar pela natureza, a forma humana não é a mais qualquer coisa que seja, a mais especial, a mais formidável, a mais o que quer que seja, tá? Ela não é a mais. Ela não é, porque veja, nós não temos asa para voar por meios próprios. Não é? Nós não temos. Existe, se você olhar a natureza por todos os poderes que estão manifestos nos diferentes seres, nós não temos todos eles. Você vê, por exemplo, nós não temos o poder que um cachorro tem. Tanto é que a gente usa cachorro para certas tarefas, porque ele tem poderes que nós não temos, não é? Os cachorros têm o poder de uma leitura corporal, por exemplo, né, que nós não temos. É uma capacidade deles. Eles não têm a visão aguçada como a nossa, mas eles têm, com a visão deles, uma capacidade de ler os movimentos corporais, tanto os outros cachorros como de outras de pessoas, de outros animais, que nós não temos, não é? Ou a capacidade de cheirar, né? Nós também não temos. Então, assim, e todos os outros animais, né? Você pega um falcão, a visão de um falcão nós não temos igual, não é? Então existe assim, dizer que o ser humano é a última bolacha do pacote do universo é uma bobagem, né? E os egípcios enxergavam isso, eles falavam assim, olha, nós vamos passar a eternidade nessa mesma forma, né? Numa forma humana, né? Nem Deus faz isso. Você vê, a gente tem um tempo aqui, nenhum animal vai viver eternamente nessa forma que ele tem, não é? Então eles filosofaram de que a gente falece e nós vamos para o mundo dos mortos, não é? E nós vamos ali tomar diferentes formas, viver diferentes formas. Eles falam explicitamente isso no Livro dos Mortos. Mas, de novo, né? Quantas pessoas enxergaram essa filosofia ali? Né? Poucas. E se você não pega e não enxerga ali em todos os escritos egípcios essa filosofia deles e se preocupa e se esforça em desenvolver esta filosofia deles, você não vai entender os escritos. Não vai entender. Agora, a partir do momento que você entende a filosofia deles, ali tudo faz sentido. Tá? Bom, deixa eu mostrar essa imagem então para vocês. Aqui. Então, olha só. Olha que engraçado que ficou. Deixa eu ver se eu aumento isso aqui. Tá. Então, olha só aqui a imagem, tá? Então, você tem a múmia, não é? Você tem a múmia e você tem acima da múmia ali um pássaro, né, com a cabeça do falecido, tá? Aí o pessoal olha isto, né? O pessoal olha isto e fala assim, deixa
Deixa eu tirar ela agora. Tá? O pessoal olhava porque esses livros, eles circulavam pela Europa. Eles eram em papiros, tá? Então, os egípcios mesmo, os modernos, né? Eles pegavam aí esses papiros das tumbas, né? Porque eles vendiam múmia, tá? Eles fuçavam lá, né? Para buscar joias, para buscar coisas de valor, tal. E eles vendiam, né? Tinha interesse, eles vendiam múmias, eles vendiam esses livros, esses papiros, tá? Então, isso acho que por toda a Idade Média, inclusive, né? Ah, então, eles vendiam esses papiros, o pessoal não sabia ler hieroglifos, e o que o pessoal imaginava? Inclusive o pessoal que fundou, vamos dizer, aí o chamado hermetismo, né? Eles, eles entenderam o seguinte, falou assim, olha, então os egípcios pensavam que o falecido, que o nosso corpo é uma gaiola para a nossa alma, não é? Era isso que eles imaginavam, tá? E que quando a gente falece, a nossa alma se liberta do corpo. E não tem nada a ver com isto, tá? Não tem nada a ver com se libertar de uma gaiola. Tem a ver com a história do Osíris e do Horus, tá? Você vai renascer então ali da sua múmia, do seu Osíris. Inclusive lá no livro dos mortos, o falecido é chamado de Osíris, tá? Ele é chamado de Osíris. Então nós seremos ali, né? No mundo dos mortos, nós seremos uma manifestação de um Deus, não é? Eles enxergam, veja que eles já enxergam tudo quantizado. Então, quantas manifestações divinas tem? Assim como tem aqui, tem lá. Está tudo dividido no universo. Eu falo para vocês, aquilo ali é a coisa mais fundamental que tem, a aula 1, tá? Aquela é a parte fundamental da filosofia deles. Tudo está dividido nesse universo. Deus se dividiu nos mínimos pedacinhos, tá? Ele está todo dividido. Então a manifestação dele está toda dividida em diferentes pedacinhos. E cada Deus também está dividido em diferentes pedacinhos, não é? Ou seja, eu aqui estou manifestando, não é? Aqui, em termos de conhecimento e palavras, é uma manifestação de Erhut. Não é o de Erhut inteiro. É uma. Tem um monte de gente, outras pessoas fazendo, pensando nesse momento, outras coisas que eu não estou pensando. Hã? Se você juntar a humanidade inteira, não dá o de Erhut inteiro. Porque tem coisas que não somos nós que estamos fazendo na carne divina, em termos de pensamento, de computação. Tem coisa que quem está computando? O computador. Hã? Ou os pássaros, não é? Ou qualquer outra coisa aí pelo universo. Sim, tá? Então eles enxergam dessa forma. Então ali ele é uma manifestação de Osíris, a múmia dele, certo? Que é o passado, que não está inteiramente morto. O passado não morre, ou seja, eles enxergaram os egípcios que o passado não morre completamente. O passado nunca morre completamente, não é? Tudo que nós temos aqui até hoje, ele é fruto, ele é uma nova forma, uma nova ordem que carrega algo do passado, né? O passado nunca morre e eles enxergam tudo do ponto de vista transcendental. Ou seja, existe uma transcendentalidade nisso. Transcendentalidade em todos os sentidos. Por exemplo, o DNA nosso, né? Nosso DNA, ele transcende o tempo e o espaço. Porque imagine que no nosso DNA tem coisas ou pedacinhos que seja, né? Lá de que antepassado? De milênios, de dezenas ou centenas de anos ou muito mais, né? E da espécie humana, coisa aí de 100, cento e poucos mil anos, mas e do restante dos outros animais, dos quais nós viemos?
hã? Ao longo aí, né, do que os cientistas dizem, né, da evolução das espécies. Está tudo no nosso DNA, mas nós não somos mais eles, e nós não somos aqueles animais, nós somos um novo animal. Olha como que concorda exatamente com o que os egípcios enxergavam. Você morre e você vai tomar outra forma, você morre porque você vai tomar outra forma. Então você veja que é o entendimento de que a morte é necessária para que venha uma nova ordem, para que as coisas tomem uma nova forma, hã? Para que elas manifestem novas capacidades, novas coisas, porque não existe nenhuma forma que possa manifestar todas as capacidades. Não tem nada. Não tem nada nesse mundo aqui que é um pedacinho, tudo é um pedacinho. E esses pedacinhos nunca vão ser o todo. Nunca vão ser todas as possibilidades. Hã? Então, como tudo é um pedacinho, ele também tem que sair de cena para vir uma nova ordem, uma nova possibilidade, um novo caminho, hã? Uma nova forma, uma diferente manifestação, inclusive dos deuses. Então, assim, é algo. A filosofia dos egípcios é algo assim fantástica, não é? Mas eu vejo assim, é tudo muito complexo? É tudo muito complexo. Mas, com a filosofia egípcia, nós temos a capacidade de entender o princípio. Nós não vamos conseguir fazer todos os desdobramentos desses princípios e entender tudo, porque nós já sabemos e temos consciência de que nós não somos o Deus de Erute das palavras, sabedoria e conhecimento inteiro. Nós somos um pedacinho e nós vamos conseguir entender um pedacinho. Mas o princípio a gente consegue compreender. E a gente se torna, com a filosofia egípcia, capaz de desenvolver esses princípios e entender um pouquinho. Entender o que a gente consegue e entender o que a gente não consegue. Entender o que nós temos capacidade e entender o que nós não temos. Sabemos e nos tornamos conscientes dos nossos limites humanos. Sim? E aí dá para entender por que os egípcios foram tão brilhantes e por que eles foram tão longe na civilização deles. Porque eles tinham pé no chão. Eles tinham pé no chão. E eles iam pela materialidade. As pessoas ficam fantasiando coisas sobre a transcendência. E elas estão fantasiando. E elas vão entrando num novelo. Elas vão se enredando num novelo de fantasias. E isso se torna uma coisa frustrante, porque como esse novelo de fantasias na qual ela está se enredando essas fantasias não são consistentes com a realidade, porque elas não têm o poder de explicar realmente a realidade, não é? E tornar a pessoa consciente da sua humanidade e do que ela é perante o cosmos e de qual é o seu lugar, isso vai levar à frustração ou vai deixar a pessoa louca, né? Isso pode ser um caso também, não é? E a filosofia egípcia ela não é assim. A filosofia egípcia, você vê os egípcios eles indo pelo caminho da matéria. Eles enxergavam o quê? Que a matéria é a transcendência, não dizendo toda a transcendência, mas é transcendência condensada. A matéria é transcendência concentrada. De forma que essa matéria não está aqui para nos enganar. Não está aqui para nos confundir, como o Platão dizia, né? O mito da caverna. Não, é uma bobagem. Não é assim que eles enxergavam. E eu concordo completamente com os egípcios. Essa materialidade é um guia para nós, porque ela é a própria carne divina. Nós estamos dentro do próprio corpo de Deus aqui. Nós somos um pedacinho dele. Indivíduos nós somos e ao mesmo tempo indivíduo ele é.
Isso confunde muitas pessoas, porque se você não entende esse princípio, você fica confuso. Porque as pessoas querem que as coisas sejam muito fáceis. Elas não são fáceis. Elas não são simples. A complexidade é imensa. É imensa. Mas você consegue entender o princípio. Pode ser que você não consiga explicá-lo, não é? Nós não conseguimos explicar quem é que manda em quem, não é? É verdade, nós não conseguimos, tá? Vou tratar já disso aqui. Mas nós conseguimos enxergar que é assim que funciona. Explicar os detalhes não sabemos, mas nós sabemos que funciona daquele jeito e nós conseguimos viver com isso. Porque nós estamos vivendo com isso. Quem é que está mandando em nós? As nossas células individuais ou nós, o ser que emerge das nossas partes nessa carne? Eu não sei, mas nós conseguimos viver muito bem. A gente consegue entrar em acordo. Assim como você, dentro de uma empresa, aos trancos e barrancos, a gente não toma um rumo. Nós tomamos um rumo. Nós tomamos um rumo na nossa comunidade. Nós tomamos um rumo, por mais difícil que seja. E se você enxergar, e os egípcios enxergaram isso, qual é o objetivo? É mandar e tentar controlar o outro? Já tratamos essa história dessa falácia do controle. Não. Eles enxergaram o que precisa. Dentro dessa diversidade é a harmonia. Se você tiver na sua cabeça buscar a harmonia, você vai em frente. Então é harmonia você no seu corpo, é harmonia você na sua empresa, é harmonia você na sua sociedade, na sua comunidade. É isso. Mesmo porque nós sabemos aqui já que qualquer tentativa de hegemonia, qualquer tentativa de esmagar, de moer a diversidade e homogeneizá-la, fazer uma coisa só, achando que isso vai levar à ordem, na verdade isso vai levar ao caos. Porque o conceito de caos é justamente o quê? Você moer as coisas e fazer com as coisas uma coisa só, uma massa só, amorfa, homogênea. Isto não é ordem, é caos. É caos. Nós já tratamos disso, né? Lembra sempre daquele ponto. O que é o caos absoluto? Que é o conceito mais importante aí para a gente entender o que é caos. É pegar o universo inteiro, esmagar ele todo, igual uma carne moída, né? Numa coisa só e só tem uma coisa. Não tem outra, não tem forma, não tem nada. Não tem essa diversidade. É uma coisa só. É o caos absoluto. Então todo, toda tentativa de sair da diversidade, de um nível de diversidade para um nível menor de diversidade, é uma tendência aí. Você pode pensar que você está indo para o caos, né? Tá? É lógico que é uma ideia, né? Para se desenvolver muito, né? Porque não é dizer que o caos ele tem que ser evitado a todo custo. Não é isso. Porque nós não vamos evitar o caos a todo custo. Então não vamos entender erroneamente, né, as coisas. O caos ele faz parte, não é? Ele é divino na sua forma, tá ok? E ele vai existir, né? Nós não vamos evitar o caos, tá? O caos faz parte. Então a ideia dos egípcios é que nós temos que estar harmonizados, inclusive com o caos, tá? E de que nós temos que harmonizar o próprio caos. Você lembra que o Sete não foi morto, porque você não vai matar o Sete, você não vai matar o caos, você vai se harmonizar com o caos, não é? Então o Sete ele teve seus testículos cortados, depois de toda a briga, quando eles resolvem, inclusive por diplomacia, não é? Eles entram em harmonia e o Sete tem os seus testículos devolvidos, tá ok? Então, assim, o caos ele não vai ser evitado, ele não vai ser morto, não é? Então, você veja que os egípcios compreenderam completamente que até o caos faz parte da diversidade, não é? E ele é uma parte essencial da vida, o caos, não é? Veja, sem o caos não há vida,
não há vida. Você, para sustentar a sua vida, lembrando até da primeira aula, não é? Você precisa comer e você vai mastigar os alimentos. É o caos, você está homogeneizando tudo aquilo ali. Vai para o seu estômago pica mais ainda, né? De maneira química, né? Nos seus constituintes químicos, né? Tanto é que lá no fim, a hora que sai as fezes, ela sai o quê? Sai uma massa. É isto. Olha o efeito do caos. É o caos, tá? E aí o seu corpo, daquele caos, daquela massa, né? Na verdade, aquele líquido que foi para o seu sangue, os nutrientes, é que o seu corpo monta aquilo de novo nos seus órgãos. Então, assim, o caos ele é essencial. Não vamos olhar erroneamente. É importante olhar do jeito que precisa ser olhado, tá? Bom, ah, falando aí nas manifestações, né, dos deuses, eu coloquei aqui um escrito já. Como manifestações individuais dos deuses ocorrem em nós e nos outros seres. Eu coloco como exemplo o Deus Sete e o foguete. Quem manda em quem, né? Essa história que eu falei, já falei aqui que eu ia retomar, vamos pegar ela agora. Quem manda em quem, né? A gente fica olhando, né? Quem está comandando quem, né? Os diferentes indivíduos. É interessante que vamos olhar o sete. Vamos buscar olhar o sete, né? Manifestações do Deus sete. Então vamos imaginar a pólvora. Se você pegar a pólvora, você pode construir várias coisas com a pólvora, né? Então imagine que você faça uma bomba com ela. Pega ali um tanto de pólvora, faz ali uma bomba e põe fogo. Ele vai explodir de uma vez. Faz um boom. E você, inclusive, consegue quebrar coisas, né? Destruir coisas com uma bomba. Provavelmente você vai picar várias coisas, né? Você está manifestando bem aí o 7 com uma bomba. Agora imagina que ao invés de você pega aquele mesmo tanto de pólvora, ao invés de você fazer a bomba, você faz um rastro, um rastilho, né, de pólvora. Aí você põe fogo numa ponta, ele vai queimando do começo ao fim. Já não, né, você já não teve um efeito como uma bomba. Não foi uma explosão. Sim? Agora imagina melhor, você pega aquele mesmo tanto de pólvora e põe num foguetinho. E você acende e o foguete vai embora. Olha a diferença de um para o outro. Você tem manifestação do 7 de qualquer forma ali. Em termos de fogo, a pólvora pegou fogo. Mas olha o que você fez. Você saiu de uma bomba, uma manifestação ali, né? Vamos dizer, mais bruta de 7, não é? Para uma manifestação num foguete em que você produz um trabalho, né? Veja o trabalho que você produziu. Você moveu um foguete de uma posição para uma outra posição. E por quê? Porque você direcionou o poder de Sete, o poder da pólvora, o poder do fogo, né? O poder daquela energia, certo? Eu relaciono para mim, me parece muito forte a ideia de que o Deus Set é a energia. Tá? Me parece muito forte essa ideia. Então, quando nós direcionamos, né, o poder do Deus Set, não é? Nós criamos uma outra ordem. Né? Você veja, então eu vejo o 7 realmente como sendo a energia, sabe? E você veja que fazendo com a pólvora um foguete, nós estamos de certa forma harmonizando, não é?
Nós estamos, olha só, ordem. O que é Maat? É a deusa da verdade, da justiça, da ordem, da harmonia, da beleza cósmica e do equilíbrio cósmico. Então nós estamos ordenando o sete, nós não estamos destruindo o sete, nós estamos usando o sete ordenadamente, fazendo um foguete, né? É certo que a gente usa a bomba também, por exemplo, a mineração, né? Você usa bombas também, né? Mas você faz alguma ordem com aquilo, né? Não é de qualquer jeito que você taca a bomba ali, não. Você faz ali os furos, né? Coloca, faz a progressão da detonação. Não detona tudo de uma hora para outra, num instante só. Ou seja, é sempre, você vê que sempre é, mesmo que as pessoas não saibam, não é? Nós precisamos usar, de certa forma, a filosofia egípcia. Que é o quê? Harmonia. Você precisa fazer as coisas de maneira ordenada, de maneira harmônica. Mesmo que você esteja fazendo uma mineração usando bombas. Olha só. É inevitável. Mesmo que seja uma guerra. Você vai precisar, numa guerra, ter uma ordem, ter uma organização. Não é? Mesmo numa guerra. Olha que coisa. Você vê, é inevitável, né? Como o comportamento, a manifestação de Maat é importante. Como é importante. Ah, bom, para discutir mais isso, eu vou querer discutir isso quando um pouco mais essa questão de sete, do caos e da ordem, quando eu for trabalhar a questão do masculino e do feminino. Eu estou bem enrolando para dar essa aula do masculino e feminino, eu quero pensar mais para antes dessa aula. Mas enfim. Bom, retomando um pouco aqui a emergência dos seres, né? Eu coloquei uns escritos aqui, deixa eu ver. Coloquei uns escritos. Tá. Eu escrevi aqui, né? Se nós somos meramente um sistema molecular, como alguns cientistas propõem, e é um fato que temos vontade, né? Nós temos vontades, certo? Ah, eu tenho vontade disso, daquilo, de um monte de coisa, né? Assim como vocês também têm. Então quer dizer que sistemas moleculares podem ter vontade? Então quer dizer que sistemas moleculares sentem vontade? Que é interessante que os cientistas olham, né, e falam assim, não, isso que você acha que você tem vontade é meramente o seu sistema molecular, né? É fruto das reações químicas no seu sistema molecular. Reações que a gente chama reações químicas, mas é o que? É física. São fenômenos físicos, né? São interações atômicas, né? É meramente isso, e a gente enxerga isso, a gente sente isso como vontade. Então quer dizer que os sistemas moleculares conseguem sentir. Veja que nós conseguimos sentir todos os sentimentos que nós temos, né? Não é incrível isso? Os cientistas acham, os materialistas, né? Burrinhos, esses modernos, né? Eles acham que estão resolvendo alguma coisa quando eles falam isso. Eles estão descobrindo a existência de Deus e não estão percebendo. Não estão percebendo ou estão percebendo e falam assim, não, vamos ficar quietinho, não vamos falar nada. Ou são burrinhos, eu não sei, né? Tá faltando um pouco de Djerut se manifestando ali, né? Você está dizendo que as moléculas, eles dizem assim, você é meramente um sistema molecular. Meu Deus do céu, isso não resolve nada. Você está dizendo que moléculas sentem. Está dizendo que moléculas têm sentimento. Agora falando, mas é o seu cérebro, é a dopamina e a serotonina, meu filho, são moléculas.
O que é um neurônio? Um neurônio não é um monte de molécula agrupada? Ah, mas é o DNA. O que é o DNA? Não são aminoácidos, não são moléculas, ô Dio Santo. É a mesma coisa. São meramente sistemas moleculares, meu Deus do céu. E, no entanto, nós sentimos, todos os sentimentos nós temos, todos eles. Né? Nós sentimos o sabor das coisas. Olha só, as moléculas. As moléculas sentem, olha que delícia essa comida. Este sorvete. É? As moléculas ficam chapadas. Bebe a bebida alcoólica e fica chapada. As moléculas. Ai, gente. Olha, eu vou falar, viu? E não são? São as moléculas. Porque você não é um ser, como eles dizem. Você é um sistema molecular. E você sente tudo isso. É, você dá risada. Olha, as moléculas dão risada. Mas não é incrível? Mas as moléculas têm consciência de que estão vivas. Você tem consciência que você está vivo, não tem? Mas você é meramente um sistema molecular. Com nome e sobrenome. Meu filho. E aí eu volto a falar para vocês. Siga pela matéria, que a matéria não está para nos confundir. Ela não está escondendo nada. Ela está revelando a existência da transcendência. Quando você diz que a molécula, um sistema molecular, tem tudo isso que nós temos como ser vivo, você está dizendo a mesma coisa do inteiro universo. Então, moléculas, átomos, são capazes de ter consciência, de ter vontade, de ter inteligência, de ter tudo isso que nós temos como ser vivo. O que nós temos no universo inteiro? O que é o universo inteiro? São átomos, materialmente. Qual é a conclusão? Não é possível que nós, um pedacinho do universo, olha como nós somos ínfimos, e não me venha falar de matéria orgânica, porque tem carbono, para com esse papinho furado. Matéria. Nós somos matéria. Nós somos átomos. Não tem nenhum fenômeno físico que esteja acontecendo no nosso corpo que não aconteça no restante do universo. Não existe físico, fenômeno físico. Aliás, tem fenômenos físicos, provavelmente no restante do universo, que não acontecem no nosso corpo. Então, como que esse universo não tem consciência? Se está provado que a matéria, que os átomos, sistemas moleculares ou meramente átomos são capazes de desenvolver vontade, consciência, inteligência e tudo mais que nós temos, vai. Não precisa ficar com muita frescura. Tá entendendo que não precisa ficar fantasiando a existência de Deus? Tá na cara. É óbvio. É óbvio. Aí, você sabe que ontem eu tava observando uma coisa aqui, né? E retomando aquela história de que a matemática não tem o poder de descrever todas as coisas do universo, né? Tem uma aula anterior aí que eu tratei do assunto. E não tem mesmo, a matemática não tem esse poder, né, de descrever tudo. Inclusive eu anotei aqui. Então, já que eu estou falando disso, que eu vou falar de computador, olha só, eu coloquei aqui o seguinte.
Na vida prática, nós nunca teremos a exatidão de que 2 mais 2 é igual a 4. Então você pega, tem uma caneta aqui, né? Então vamos colocar 1 mais 1 igual a 2, né? Então eu pego essa caneta, pego uma outra caneta, que supostamente é igual, falo duas canetas, uma mais uma é igual a 2. O ponto é, esta caneta, ela não é exatamente igual a nenhuma outra. Se você entrar nos detalhes dela, em todos os detalhes, ela não é igual a nenhuma outra. Não existe nada nesse mundo que seja exatamente igual um ao outro. Não tem. Não tem nada que seja exatamente igual um ao outro. Então, quando a gente usa a matemática, né, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4, nós estamos idealizando a coisa. E nós estamos dizendo o quê? Em termos práticos, você pega uma caneta, uma outra, fala, eles são iguais. Em termos práticos, né? Que para nossa vida prática, elas são iguais. Tem diferença, mas a diferença é desprezível nos termos práticos. Mas igual, igual, igual não é. Nem os átomos são iguais. Porque os átomos, eles têm todos a sua vida, eles têm uma vida, né? Um átomo, todos os átomos passam por um decaimento, tá? Um decaimento radioativo. Eles vão passar, né? Mas qual átomo vai passar pelo decaimento antes que o outro? Porque se você pegar, você vai fazer um modelo estatístico daquilo ali. Você pega uma quantidade de átomos de alguma coisa qualquer e eles vão passar por um decaimento radioativo. Mas não vão ser todos eles ao mesmo tempo, na mesma época. Vai ser cada um numa época. Por quê? Quem é que sabe, né, o porquê da coisa? Né? Eu falo isso e dá para ir mais à frente por essa questão, e não estou desprezando a matemática. Não, a gente precisa, né? Nós precisamos ter uma prática, né? Então a matemática, ela é um ideal, ela é idealizada, né? Você nunca, se você construir ali qualquer coisa, qualquer forma geométrica que você traga para a prática, ela não vai ser exatamente aquilo que está ali. Se você entrar nos mínimos detalhes. Mas para termos práticos, vai ser. Né? Você não tem um quadrado perfeito no ideal do quadrado que você faça ali de madeira ou de qualquer coisa. Nunca vai ser completamente um quadrado. Exatamente um quadrado. Exatamente um quadrado só na nossa cabeça. Só no ideal de um quadrado. Entende? Essa é a realidade. Né? E eu falo isso assim, para retomar aquela questão sobre a emergência dos seres, porque como é que pode ser que nós tenhamos os bugs nos softwares? Ou seja, você pega o seu computador, você pega o seu celular, cada dia eles funcionam de um jeito. É uma coisa que, se você olhar, é inadmissível do ponto de vista do ideal e do conhecimento que se tem. Não é porque eu vou falar assim, que de tudo emerge um ser. E aí fala assim, de um computador emerge um ser? De um computador emerge um ser. Tanto emerge um ser que o computador tem bug. Então você tem o computador, ele está bonitinho, ele está com o software dele. E os comandos do software, eles são exatos. Ora, se eles são exatos, por que que tem erro? Por que que tem hora que ele funciona e tem hora que ele não funciona? O mesmo comando.
Outro dia eu estava aqui no site colocando, eu fiz uma modificação no site e fiz com toda a paciência, salvei, chequei que eu tinha salvado. Eu chequei. Eu tinha feito a modificação do jeito que precisava ser feita. Voltou atrás. Mudou de novo. Quem que mudou? Fui eu que mudei? Não, não fui eu que mudei. Eu mudei do jeito que eu queria. E agora mudou. É um bug. É um bug? Tem? É um bug? Quem foi que mudou? Você pode falar de hackers, mas nós estamos falando de coisas que não são hackers. Eu não estou falando de hacker, não estou falando de hackeamento. Eu estou falando de um software, certo? Que foi feito bonitinho o software e é para rodar como uma coisa exata, porque os softwares que nós temos, eles são exatos e no entanto não funciona. E de vez em quando funciona, ele funciona a hora que ele quer. De vez em quando ele resolve que ele não vai fazer, aquele comando não vai ser cumprido. Explica isso. Emergiu um ser ali, emergiu um ser ali. E você pode ficar, e eles ficam tentando consertar. E eles refazem o software, refazem, continua tendo bug. E sempre vai ter bug. Sempre vai ter. E você não vai achar matematicamente essa explicação. Você consegue flagrar a ocorrência dos bugs e colocar numa estatística. Mas você não consegue achar a causa deles. Porque emerge um ser. Sem dúvida, emerge um ser. De tudo emerge um ser. Cada um do seu jeito. Uns com mais liberdade, né? Do ponto de vista que a gente vê, né? Do nosso, né? De fazer muitas coisas. Mas cada um é um ser. Então eu não me preocupo muito em ficar dizendo, em ficar querendo achar se a transcendência está fora da matéria e ela usa a matéria para se manifestar ou se ela está contida na matéria. Porque eu não vejo como nós vamos achar isso. Quando você volta lá, na aula 1, sobre o princípio dos tempos, como o universo surgiu, nós vamos ver que o universo, não é? Surgiu do nada. Como assim ele surgiu do nada? Você quer mais transcendência que essa? Ou seja, a própria matéria é transcendente. Ela transcendeu o nada. Então essa tentativa, essa fantasia de ficar tentando achar se a transcendência está fora ou dentro da matéria, por que precisa isso? Se você olha e vai pelo caminho da matéria, você não precisa disso. Você vê ela ocorrendo naturalmente, de maneira maravilhosa, a transcendência em toda essa matéria. Isso aqui é cheio de transcendência. Pode olhar os computadores, estão aí, cheio de bugs. E os caras não conseguem achar, cara. Onde é que está o problema? Tá no problema é onde? Eles são seres. Os computadores, softwares, eles tomam vida. De alguma forma eles tomam vida. E nós não estamos sabendo lidar com isso. E aquilo que eles são? Eles são sistemas moleculares. Não vou chamar de moléculas, né? Que são os metais, né? Os metais não formam moléculas, né? Mas enfim, estou aqui usando essa mesma ideia material da coisa. Eles são diferentes de nós, são, mas o que eles são? Matéria. Eles não são outra coisa. O fato de você fazer algumas previsões e tirar dos computadores alguns números, né? Explicar eles em termos de voltagem, de amperagem e do que quer que seja de característica material, isso não torna eles uma coisa que não seja. Você não consegue provar que não emerge um ser neles. Assim como você não consegue provar que não emerge um ser na gente. Né? Porque você mede a pressão da pessoa, as características físicas,
aquele monte de dados, né? Quando você faz um exame de sangue, são números ali. Isso não mostra que você não é um ser, não é? E é muito mais provável que nós usemos um computador do mesmo jeito como a gente monta em cima de um cavalo e usa um cavalo. Ele é um ser vivo e você não está usando ele? Você não treina ele e usa ele de maneira previsível? E ele é um ser vivo. Quer dizer, é um sistema molecular. É um sistema molecular. Não muda nada. Tá? Então, assim, a gente tem que abrir a nossa cabeça mesmo e enxergar as coisas de uma outra forma. Tá? Eu acho que era isso por hoje, né? Eu acho que era o mais importante aqui que eu queria passar, dar uma discutida com vocês. Bom, então tá ok. Eu vou fazer então a oração de fechamento. O Deus de Ruth, o Filho de Deus, a língua de Deus, o Deus das palavras, sabedoria e conhecimento, e o Deus Pitá, as mãos de Deus vieram e se manifestaram. Agora eles fecham e trancam este templo. Nenhum mal tem poder de adentrá-lo.